Nesse vídeo nós vamos fazer uma retrospectiva do que foi o ano de 2025 para as criptomoedas, falar do que houve de positivo, avanço na questão das regulamentações, a adoção institucional, a adoção por parte de países e a legitimação deste mercado como um todo, mas também falar de algumas frustrações que a galera teve, né? Muita gente esperava uma altcoin season, um ano de muita alta, e isso acabou não necessariamente acontecendo. Então nesse vídeo a gente vai fazer essa retrospectiva e também tentar desenhar aí para vocês o que esperar desse mercado ao longo dos próximos anos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos começar falando do primeiro grande acontecimento pró-cripto de 2025, que foi a eleição do Donald Trump. Ele foi aí o primeiro presidente no mundo que se colocou como a favor das criptomoedas e ao longo da sua campanha ele fez várias promessas para o setor. Como vocês podem ver nesse vídeo aqui algumas das suas promessas, mas resumindo, né, ele falou que ia tirar o Gensler da SEC, formar um conselho consultivo de cripto, criar uma reserva estratégica de Bitcoin, definir a proteção à autocustódia e oposição aos CBDCs, incentivar a mineração e, é claro, transformar os Estados Unidos na capital mundial das criptomoedas. Ele cumpriu com praticamente todas essas promessas, depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte legislativa e o que avançou nesse quesito no setor, mas eu acho que a grande vitória, a grande questão que a gente teve com a eleição, né, do primeiro presidente dos Estados Unidos pró-criptomoedas, o presidente da maior nação do mundo, né, foi a questão da legitimação desse mercado. Então até o Trump ser eleito, esse mercado ainda era visto como algo onde as pessoas tinham muita dúvida, que talvez vissem como um golpe, algo meio sujo, que não tem muita regulamentação, meio um faroeste, né? Um negócio meio sem lei. E agora, criptomoedas não é mais visto dessa maneira. A gente tem sido visto agora com seriedade o Bitcoin como uma reserva de valor, como falou outro dia o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Bitcoin está se tornando uma reserva de valor. O presidente do Fed, Jerome Powell, também falou isso. E basicamente a questão, né, eu acho que o principal que a gente ganhou é isso. O mundo inteiro começou a reconhecer principalmente o Bitcoin, mas o mercado cripto como um todo, como algo legítimo, uma tecnologia realmente revolucionária e que veio para melhorar as nossas vidas. E com isso a gente pode falar do primeiro grande impacto que houve, né, após essa eleição, que foi o início da adoção institucional. Então grandes empresas, grandes países, governos, fundos soberanos, todos eles começando a colocar o pezinho dentro do mercado cripto. Então começando a investir principalmente no Bitcoin, né, dessas grandes instituições, mas como você pode ver aqui nesse gráfico, só em 2024 e 2025 a demanda institucional para o Bitcoin foi gigantesca. Isso daí vindo de todos os players do mercado tradicional, como bancos grandes que nem o Goldman Sachs acumulando aí, né, mais de 1,7 bilhões de dólares em cripto, e várias outras empresas, como você pode acompanhar aqui no bitcointreasuries.net, um site muito legal que mostra todas as grandes empresas que holdam Bitcoin. A gente tem aqui também, ó, Coinbase, Tesla, Robinhood e várias outras. Hoje a gente já tem mais de 1 milhão de Bitcoins na mão dos institucionais. Então, para mim, esse foi um dos grandes acontecimentos do ano. Tem quase aí 5% de todo o supply na mão dos institucionais. E não são só grandes empresas, tá? A gente teve também muitos fundos soberanos, países, estados que começaram a investir também em Bitcoin, né? Então, Abu Dhabi é um grande exemplo, um dos países aí que tem mais Bitcoin no seu fundo soberano, somando hoje quase 1,5 bilhões de dólares em Bitcoin, certo? Então saiu uma notícia recentemente que no último trimestre eles triplicaram seus holds em Bitcoin. Lá atrás eu já tinha coberto essa notícia aqui no canal, né? Eles tinham investido meio milhão em Bitcoin, então agora já mais de 1,5 bilhões investidos em Bitcoin. A gente teve essa semana, dia 25 de novembro, a notícia que o estado do Texas começou a acumular Bitcoin para a sua reserva estratégica estatal. Então eles compraram 5 milhões de Bitcoin, começaram a colocar o pé ali na acumulação de Bitcoin, mas o Texas não é pouca coisa, né? O Texas, se você não sabe, é a 7ª maior economia do mundo, acima de países como Itália, França e vários outros. Então ter o Texas comprando Bitcoin é mais um indicativo dessa legitimidade que a gente tem para o Bitcoin. Outro país que anunciou recentemente também foi Luxemburgo, começou a comprar um pouco de Bitcoin para o seu fundo soberano, e bancos centrais também, como o da Suíça
e o da Noruega também anunciaram exposição no Bitcoin, certo? Uma exposição indireta via ações da MicroStrategy, mas uma exposição relevante, né? Então o Banco Central da Noruega já tinha anunciado aqui 500 milhões de exposição em ações da MicroStrategy, ou seja, exposição em Bitcoin, e agora também saiu a notícia que eles aumentaram, praticamente dobraram aí essa exposição, trazendo a exposição deles para aproximadamente 11.400 Bitcoin, algo perto aí da casa dos 1 bilhão de dólares. Então você pode ver que esse realmente foi o ano, né, desses grandes players entrarem para o mercado, sejam fundos soberanos, né, que são instituições que investem em nome de países, sejam estados como o Texas, sejam bancos centrais como a Suíça e a Noruega, ou então grandes empresas. Todo mundo entrou para o Bitcoin. O jogo agora é esse, todos eles estão começando a entrar e quem ainda não entrou está estudando como que vai começar a fazer essa adesão. Então a gente tem aqui essa notícia da Bloomberg falando que todos os bancos centrais estão vendo o Bitcoin e o ouro, né, como reservas essenciais para o ano de 2030. Esse foi um relatório da Deutsche Bank que eu trouxe aqui no canal também, um vídeo analisando esse relatório que falava, né, que os bancos centrais agora estão começando a migrar, né, principalmente de títulos do Tesouro Americano para ouro e também o Bitcoin. Aí a gente tem visto isso que eu falei para vocês, né? Quem ainda não tem exposição está começando a estudar como construir essa exposição. Então a França fez uma proposta recentemente para adicionar 2% das suas reservas nacionais em Bitcoin. A gente teve essas discussões acontecendo aqui no Brasil também, né? Foi discutido na Tailândia, no Japão, na Rússia. Nem todos os países começaram já a acumular, mas todos já estão de olho em como fazer. E não só países, mas também bancos centrais, certo? Então essa notícia aqui não tá carregando, mas o Banco Central da República Tcheca recentemente comprou também o seu primeiro milhão em Bitcoin, certo? Então eles estão começando a estudar também como entrar para esse mercado. Eu acho que esse foi um dos grandes e maiores acontecimentos que aconteceu ao longo desse ano. Então vamos olhar agora alguns gráficos aqui que comprovam aí que de fato esse ano foi o ano da adoção institucional, como esse daqui, onde ele mostra investidores de varejo em azul e investidores grandes ou então investidores institucionais em vermelho. Você pode ver que até ao longo de 2023, 2024, a gente teve ali o investidor de varejo e o investidor institucional crescendo juntos e acumulando Bitcoin, né, como holders de Bitcoin. Porém, em 2025, ó, o investidor de varejo saiu do mercado, está diminuindo seus holdings, enquanto o investidor institucional está abocanhando toda a demanda. Então o investidor institucional ele está comprando forte desde a metade do ano de 2024 ali, né? Essa demanda continuou subindo. Algo que a gente viu também em uma escala que a gente nunca tinha visto antes são OGs, né? Carteiras que têm o Bitcoin há muito tempo realizando lucro. Carteiras que têm muito Bitcoin há muito tempo, né? Então isso daqui está nos mostrando carteiras de mais de 7 anos, em amarelo com mais de 100 milhões em Bitcoin ou em vermelho com mais de 1 bilhão em Bitcoin em mais de 7 anos de idade. E você pode ver que teve um pouco de realização em 2018, o Bitcoin era muito novo. Em 2021 tivemos um pouco mais, o Bitcoin já tinha um pouco mais de tempo, mas este ano, né, a gente teve muita realização desses OGs do Bitcoin. Muita gente que nem poderia vender Bitcoin antigamente, porque poderia destruir o preço, né? Imagina se você tinha uma posição bilionária em Bitcoin e você vendesse tudo aqui, cara. Para você crechar o preço era muito fácil, não tinha tanta demanda. Quem que ia comprar tanto Bitcoin? Mas agora a gente tem essa nova demanda, que é a demanda institucional, que tem absorvido, né, todas essas vendas que a gente vem vendo aqui. Eu até trouxe um vídeo algumas semanas atrás, onde a gente estava falando do momento IPO do Bitcoin, onde muitos dos OGs, né, que compraram há muito tempo lá atrás, confiaram, finalmente estão conseguindo vender e realizar lucro nessas posições de Bitcoin. Hoje tem demanda para absorver tudo isso, e até por isso que eu acho que o Bitcoin tem segurado bastante perto dos 100 mil dólares, porque tem esse Bitcoin passando de mãos, né, de mãos que segurava há muito tempo para novas mãos que estão chegando agora no mercado. E o último gráfico que comprova tudo isso daí, um gráfico muito interessante e mais recente, né, é esse gráfico que mostra quem que comprou Bitcoin nessa última queda que a gente teve dos 120 até os 80 mil dólares. E aí, né, em amarelo a gente tem aqui entidades que rodam acima de 1.000 Bitcoins, e você pode ver que em novembro, quando a gente teve essa queda, cara, o número aumentou e muito. Então o institucional ele tá vendo toda a queda, toda a correção
como uma oportunidade de acumular Bitcoin. Esses caras, eles têm uma mentalidade muito diferente do investidor de varejo, né? O investidor de varejo, pô, a gente teve aquele crash ali com as tarifas do Trump e tal, olha o que aconteceu. Ele saiu do mercado, deu uma desistida. Agora, o investidor estrutural não. Ele vai acumulando, ele vai seguindo, comprando novos Bitcoins e pensando no longo prazo, que é, né, a forma mais fácil e mais certa de você fazer, pelo menos com o Bitcoin, tá? Então, acho que pro Bitcoin, esses são os principais acontecimentos do ano de 2025, um ano extremamente importante para o ativo. E agora vamos falar um pouco sobre o mercado cripto também como um todo e as questões de regulamentação. Então, como eu falei para vocês, o Donald Trump ele fez várias promessas ao longo da sua campanha e de fato ele cumpriu com quase todas elas, tá? Então a primeira grande promessa que ele cumpriu foi a criação da reserva estratégica de Bitcoin. Ela saiu, né? A gente não teve os Estados Unidos comprando novos bitcoins, mas ele garantiu que enquanto ele estiver no poder, ele assinou um decreto, eles não vão vender um centavo em Bitcoin e ainda vão procurar estratégias neutras, né? Onde não tenham que desembolsar dinheiro do pagador de imposto para acumular mais Bitcoin, o que é algo positivo, mas não é algo super que todo mundo estava esperando. Outra coisa que ele prometeu, isso daqui já mais para o mercado cripto, né? O fim do Gensler na SEC e a formação de um conselho consultivo de cripto. Então, de fato, ele tirou o Gary Gensler da SEC e colocou o Paul Atkins. Para você que não faz ideia de quem são essas pessoas, o Gary Gensler, né, o antigo chefe da SEC, ele era um cara extremamente contra o mercado de criptomoedas. Então ele perseguia fortemente o mercado, com regulamentação forte, com intimações, prendendo pessoas no setor, e era um cara que não queria que o setor se desenvolvesse. Ele não queria conversa, não queria regulamentação, ele só queria ir atrás e perseguir de fato todo mundo que tentava empreender em cripto na América. Agora, a nova liderança, Paul Atkins, eles estão falando aqui, né, é o anti-Gensler, cara. É um cara que quer o desenvolvimento do setor, que está buscando criar regras claras, trazer regulamentação para a indústria como um todo, o que é muito bacana, tá? A SEC, para você que não faz ideia do que ela é o órgão que regulamenta investimentos lá nos Estados Unidos, que é um órgão muito importante, que está aí para trazer a segurança do investidor, mas como o cripto é muito novo, a gente nunca teve regras claras de como que ela deveria atuar no setor. E a antiga administração, o Gensler, o Biden e todos esses que estavam no poder antigamente, eles nem queriam que tivesse regulamentação, eles queriam perseguir, eles queriam suprimir o mercado cripto. Nova liderança, né? Trump, Paul Atkins e todo mundo, eles querem abraçar o mercado, fazer dos Estados Unidos, né, como ele falou aqui, a capital mundial do Bitcoin e das criptomoedas e desenvolver o setor, certo? Então essa daqui foi uma grande vitória para o setor cripto como um todo, tá? Além de que o Trump também nomeou um criptoczar, né? O que é um criptoczar? O David Sachs é um cara aí que está responsável realmente pelo desenvolvimento e crescimento do setor lá nos Estados Unidos. Então, só de ter trocado toda essa liderança, uma liderança que realmente está preocupada com o crescimento do setor, já é muito positivo. O que a gente teve também de interessante acontecendo em julho desse ano? A gente teve a Crypto Week, cara. Eu cobri aqui no canal sobre a Crypto Week, onde várias das grandes leis que eles queriam aprovar sobre o mercado cripto foram discutidas e deveriam ser aprovadas aí, né, todas dentro dessa mesma semana. Existia essa grande expectativa que todas elas iriam passar, porém nem todas passaram, tá? Então quais são as grandes leis que eram para ser aprovadas na Crypto Week? Primeiro, o Genius Act, que foi o ato para trazer regulamentação para o mercado das stablecoins. Este foi aprovado, tá? Então stablecoins hoje são legalizadas e tem regras claras de como funcionar lá nos Estados Unidos. É uma grande estratégia que os Estados Unidos têm usado para manter a hegemonia do dólar, né? Países onde a moeda é muito fraca, hoje as pessoas têm acesso fácil a stablecoins e ajuda a garantir a hegemonia do dólar. Então este foi o primeiro a passar, mas dois que eram muito importantes também que deveriam passar não foram aprovados. Que daí não é só da parte do Trump, o pessoal dele tem que ter a aprovação geral ali do conselho, que é o quê? O Anti-CBDC Surveillance State Act, que seria justamente a promessa, né, de ir contra as CBDCs, então uma lei que proibisse de fato a criação de CBDCs, ou então moedas controladas pelo Banco Central. Isso ainda não foi aprovado. E também, né, a formação do Conselho Consultivo. O Conselho foi formado, mas o Conselho deveria aprovar essa lei aqui, que é o Clarity Act. O Clarity Act deve trazer aí, né, um framework de regulamentação claro de como que as criptomoedas devem ser enxergadas, regulamentadas perante a lei, né? Perante justamente a SEC.
Então isso ainda não foi aprovado e, cara, realmente é muito difícil de você regulamentar todo um setor novo que surgiu há pouco tempo. Essas coisas demoram, mas não é que foi negado também, tá? Isso daí está sendo discutido, foi atrasado por causa do shutdown, mas a expectativa é que ano que vem a gente tenha possivelmente essas leis sendo aprovadas, tá? Então aqui nessa notícia eles estão falando, né, que até 2026 eles esperam que o presidente Donald Trump possa assinar de fato, né, toda essa parte sobre o Clarity Act e um framework de regulamentação claro, o que é extremamente importante para o desenvolvimento do setor, tá? E só com isso a gente já tem visto grandes desenvolvimentos e investimento na área. Só com essa perspectiva de que essa lei vai vir, que a regulamentação vai vir, que a gente vai ter um olhar mais justo e legítimo para as criptomoedas, a gente já viu muito desenvolvimento no setor. Então, um dos principais desenvolvimentos é a questão da tokenização. Então, a gente tem várias grandes instituições lá nos Estados Unidos animadas com o que está acontecendo no meio da tokenização. Um cara que não para de falar dessa questão é o Larry Fink, o CEO da BlackRock, a BlackRock sendo o maior fundo de gestão de ativos no planeta, mais de 11 trilhões de dólares sob gestão. O cara tá querendo tokenizar tudo. Não, traz para blockchain. A blockchain é muito melhor que o sistema tradicional, porque de fato tem mais transparência, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, permite que você use ações, imóveis e outras coisas dentro de DeFi, finanças descentralizadas. Então você pode usar, por exemplo, ações que você tem como colateral para pegar um empréstimo em stablecoin, e tem muita coisa interessante que pode ser construída dentro do setor. Então isso é algo que eu acho que vai avançar bastante, tá? Essa parte da tokenização. A gente tem visto grandes investidores institucionais entrando no setor, tá? Então um grande exemplo aqui é a Bitmine, um grande fundo de gestão de investimentos que chegou a comprar, cara, 3% de todo o supply de Ethereum que tem no mercado, tá? Então mostra que essas instituições não estão só de olho no Bitcoin, mas no potencial do mercado cripto como um todo, principalmente essa parte da tokenização, da junção com as finanças tradicionais, de você poder trazer bondes, ações, imóveis, tudo que você quiser para dentro da blockchain, e também, é claro, o uso das stablecoins, certo? Porém, mesmo com isso tudo acontecendo, é aquilo que eu trouxe para vocês, cara. As criptomoedas como um todo não tiveram aquela performance que o mundo inteiro estava esperando. Pra você ter uma noção, a Bitmine, com essa empreitada de acumular 3% do supply de Ethereum, está com um prejuízo não realizado de mais de 4 bilhões de dólares, tá? E o porquê que isso acontece? É algo que eu falei aqui nesse canal também já há alguns meses atrás, né? Que é a questão que, cara, hoje o mercado cripto se tornou muito grande. A gente tem milhões e milhões de tokens, milhões de blockchains, e todos oferecendo uma coisa diferente, com o token funcionando de uma forma diferente, o que faz com que seja muito mais difícil de você acertar quais são as moedas certas. O Bitcoin, ele teve um ano maravilhoso, o Bitcoin é a nossa certeza, é a reserva de valor, é o ouro digital. Agora todo o resto é muito incerto. É um setor que vai crescer muito, a tecnologia como um todo, porém é difícil de você acertar qual que vai ser a blockchain campeã, o projeto campeão. É como se você estivesse lá na época da explosão da internet tentando escolher quais seriam as empresas que iam ser campeãs. Ou agora, na época da inteligência artificial, tentando adivinhar qual que vai ser a próxima Apple, o próximo Google, a próxima Meta. São coisas difíceis, então você investir em criptomoedas é mais como se você estivesse investindo em ações, né? Não necessariamente como se você estivesse investindo no ouro digital, que é o Bitcoin. Então é algo mais incerto, não subiu tanto. Eu acredito muito, por quê? Porque as leis que deveriam ser aprovadas ainda não chegaram a ser aprovadas, né? Talvez em 2026 a gente vai ter essa clareza. É algo muito promissor, é algo que eu acho que vai ajudar muito a indústria, mas que ainda não aconteceu de fato, certo? Então isso é um fator muito importante, que eu acho que é um pouco do porquê que as criptos decepcionaram como um todo, né? São muitas moedas, e dentro dessas muitas moedas tem muita coisa que não tem valor nenhum e que não agrega para o ecossistema. Tem projetos, claro, interessantes como Ethereum, como Solana, que tem uma infraestrutura bacana para você tokenizar, para você construir, fazer transações globais, mas tem muita porcaria por aí, como foi o caso, por exemplo, da Memecoin, lançada aí pelo presidente da Argentina, ou então a Memecoin lançada pelo Trump, a moeda dele, né, a Trump. Cara, são moedas que não servem para nada, que extraem muito valor do ecossistema, e muita gente acaba se perdendo, apostando em projetos sem fundamento na esperança de enriquecer rápido e deixando o fundamento, né, a parte que faz mais sentido, de lado. Então, investimento em Bitcoin principalmente, Ethereum, Solana,
Outros projetos interessantes, como eu falei, eu acho que são boas apostas, mas são mais apostas como se você estivesse investindo em empresas, né? Apostas do crescimento de uma empresa de tecnologia. Logo, é algo mais arriscado. Mas, de modo geral, eu acho que foi um ano muito bom para as criptomoedas, tirando essas questões, né, das meme coins, alguns projetos não tendo performado como deveria, mas principalmente pro Bitcoin foi um ano maravilhoso. E eu sigo forte com a minha tese de que nós ainda temos muito espaço para crescer daqui para frente, tá? Mesmo que o Bitcoin esteja quase ali, né, na casa dos 100 mil dólares, agora desceu para 90, cara, ainda está muito cedo. Eu tô no Bitcoin desde 2019 e toda vez que você entra, não importa o ano, é a mesma história. A pessoa acha que ela perdeu a chance no Bitcoin, que já tá muito caro, que eu fiquei para trás. E ele continua subindo, porque se ele é o ouro digital, ele deveria se posicionar, né, junto ao ouro aqui no ranking dos maiores ativos do mundo. E se isso acontecer, cara, só para ele chegar perto ali na segunda posição, com 17 trilhões de dólares, que não seria nem um pouco mais da metade do market cap do ouro, já são mais de 10 vezes para o Bitcoin. Então, a longo prazo, com tudo isso que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, é um ativo que eu sigo com uma convicção extrema. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ver aí nos próximos meses excelentes preços para acumular no Bitcoin, principalmente se você tem essa visão de longo prazo. Se você acha que essa questão da adoção institucional, governamental, tudo isso vai continuar, cara, o Bitcoin para mim é o melhor investimento da década, certo? Além disso, você tem as criptos, claro, aí você está investindo em ações, como a gente falou, né? Seriam investimentos mais arriscados, por dizer assim, mas é algo que eu também vejo muito potencial, principalmente quando a gente tiver, né, a aprovação dessa lei do Clarity Act, trazendo uma regulamentação clara para o mercado. Eu acho que a gente vai ver um bom boom neste setor também para os próximos anos, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva aí. Vocês viram que foi um vídeo um pouco mais longo, chegou até a escurecer aqui onde eu estou, mas com o que a gente cobriu aqui, eu acho que deu para ter uma boa noção do que rolou ao longo de 2025 e do que esperar também para esse mercado ao longo dos próximos anos, o que na minha visão é muito crescimento, muita oportunidade, certo? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Se você ainda não tem uma conta no MB, QR Code aqui na tela para você abrir a sua conta e começar a acumular os seus bitcoins, certo? Grande abraço, fico por aqui, até uma próxima e valeu!